Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Amigo Conselheiro. Se você não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Um assunto que muitas pessoas falam, muitas pessoas não entendem. Inclusive, as pessoas questionam muito a vida por causa deste assunto. Que é o seguinte: por que uma pessoa é boa a vida inteira, não faz mal para ninguém, ajuda os outros e mesmo assim, antes de morrer, sofre por uma doença terminal? Acaba sofrendo em um hospital ou em casa, em cima de uma cama. Por que será que isso acontece? Vamos falar disso hoje. Mas antes, pessoal, conheça meu canal, procure os vídeos. Eu tenho previsões aqui sobre as eleições, tem previsões da espiritualidade sobre a sua vida, conselhos, enfim. Procure aqui os meus vídeos no meu canal, conheça melhor o meu trabalho, tá bom? Gente, o que acontece? Antes de nós reencarnarmos, nós temos um pré-destino. Um destino que a gente deixa pré-fabricado. Por que pré-destino? Por que não é um destino fixo? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, algumas pessoas vêm ao mundo para trabalhar com a espiritualidade. Mas, no decorrer da vida, ela renega isso, ela não quer mais. Então a espiritualidade fica ali em cima dela, fica dando sinais, fica tentando conversar com ela, fica trazendo acontecimentos para a vida dela, faz ela subir e cair durante a vida, até que a pessoa se dê por conta de que ela precisa trabalhar o espiritual. A mesma coisa, pessoal, outras profissões. O que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas vêm à Terra para lidar com seus karmas, porque em vidas passadas fizeram coisas ou agiram de determinadas formas, ou simplesmente deixaram de evoluir. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre evolução espiritual. O que é evolução espiritual? Então procure aqui no canal que eu vou falar disso a seguir, tá bom? Mas, pessoal, algumas pessoas vêm ao mundo, são boas, mas têm karmas a lidar. E quando a pessoa não aceita esses karmas, não vive esses karmas, elas acabam adoecendo. As doenças no corpo físico começam a aparecer. Então, isso é uma das causas que faz com que alguém que é bom tenha uma doença. Por mais que ela tenha sido boa, ela veio para ter uma evolução grande. E ela não teve. Então, às vezes, a espiritualidade acaba abreviando a vida dessa pessoa, colocando uma doença, para que ela volte para o mundo espiritual e volte a seguir o caminho da forma que ela deveria ter seguido, com mais atitude. Outra coisa, pessoal, que faz com que as pessoas fiquem muito doentes antes de desencarnarem é o ódio, a mágoa e o rancor. Infelizmente, pessoal, nós precisamos entender que o nosso mundo é cruel. Nós vivemos numa faixa vibratória muito cruel. Não é à toa, pessoal, que nós precisamos trabalhar para nos alimentarmos. Imagina nós vivermos numa terra onde, se nós não trabalharmos, não nos esforçarmos, nós não temos a nossa alimentação. Tudo aqui na terra é pago. A casa você precisa comprar ou alugar. O carro, para se locomover, você precisa pagar ou alugar. A passagem do ônibus você precisa pagar. E a vida também não é justa. Às vezes você é bom com uma pessoa e ela te apunhala pelas costas. Então nós precisamos entender que todos nós que estamos aqui, nesse plano espiritual, não somos santinhos. Senão nós não estaríamos aqui, nós estaríamos mais evoluídos em outros planos espirituais. Então o que acontece? Nós estamos aqui para nos lapidarmos. Aprendermos que, mesmo com as tragédias, nós precisamos seguir em frente. Mesmo quando nós vamos à falência, nós precisamos nos reconstruir novamente. Nós lidamos com o luto muitas vezes durante a vida. Perdemos pai, perdemos mãe, às vezes perdemos marido, esposa, às vezes perdemos filho, tios, primos, pessoas que nós amamos. Então nós precisamos passar por essa dor também para evoluirmos. Então, quando nós passamos a vida inteira, mesmo sendo bons, mas guardando mágoas, guardando rancores
e não reagindo diante dessas situações, deixando as pessoas fazerem o que quiserem conosco, nós acabamos tendo uma doença antes de desencarnarmos. É uma forma que a espiritualidade tem de nos polir antes de nós irmos para o plano espiritual. Porque muito provavelmente, se essa pessoa desencarnar sem ter essa doença, ela não conseguirá se reencontrar. Ela não vai ter a evolução, ela não vai ter o aprendizado que ela precisa para ter uma boa vida espiritual. E ela vai acabar caindo, inclusive em regiões de umbral. Então acaba que a pessoa tem essa doença, passa por aquele sofrimento, faz as pessoas que estão à sua volta sofrerem junto, acabam às vezes definhando, dores em todo o corpo, câncer, doenças autoimunes, tudo isso porque a pessoa precisa passar por uma lapidação. Nossa, mas então Deus é cruel. Pessoal, nós estamos num plano espiritual cruel. Nós precisamos passar por isso. Nós estamos aqui pelos atos e pelos efeitos cometidos por nós mesmos. Nós somos espíritos muito velhos. Tivemos longas vidas aqui na Terra e fora dela. Chega um momento em que nós precisamos passar por determinadas coisas. Quando nós atingirmos uma evolução espiritual superior, significa que nós passamos por tudo. Felicidade, tristeza, traição, trair. Você, aquela pessoa que vive apontando o dedo para o outro, chamando de ladrão, saiba que provavelmente você já foi ou será um ladrão também. Porque você precisa passar por isso, sentir isso. E se você não entende, não passa por isso, você vai passar. Se você tem medo da morte, você vai passar pela morte de muitas pessoas ao seu redor, para que você consiga evoluir nesta questão. Então o bom, pessoal, é nós não termos medo de nada. Entendermos que a vida é cruel enquanto estivermos aqui na Terra. E que nós podemos sim passar por situações horríveis, mas também por situações boas. E isso não é castigo. Somos nós mesmos que procuramos essa situação para que tenhamos evolução espiritual. Então, pessoal, é por isso que muitas vezes a pessoa, mesmo sendo boa, ela passa por uma doença antes de desencarnar. É justamente para acelerar a evolução espiritual que ela já teve naquela vida. Muitas vezes a pessoa foi testada no ódio, na raiva, na cobiça, e a pessoa foi aprovada. Então ela evoluiu muito nessa vida. Então a espiritualidade já aproveita e já dá mais uma evolução para ela. Nós precisamos entender que este corpo que nós temos aqui é apenas um instrumento. Sem ele nós não conseguimos viver nessa vida. Então nós temos que cuidar dele. Mas quando nós desencarnarmos, este corpo fica, entra em composição e volta a ser um elemento. Assim como tudo na espiritualidade é elementar, nós também somos. E nós passamos por doenças para termos evolução espiritual. Ah, Bruno, e por que uma pessoa que é mal o tempo todo não tem uma doença nessa vida? Porque simplesmente não é esse o objetivo dela aqui nessa vida. Às vezes o objetivo dela era vir para essa vida e ser testado. E essa pessoa foi reprovada. Não tem o porquê dela ter uma doença agora. Ela precisa desencarnar, entender o que ela fez de errado lá na espiritualidade e voltar aqui na Terra, para que aí sim tenha uma nova chance de evoluir. Então, pessoal, a doença nem sempre é um castigo. Às vezes ela é um trampolim para que nós possamos evoluir. É triste pensar assim? É. Mas é só nós vermos o mundo à nossa volta que você vai perceber que a minha visão está correta. O mundo é justo? Infelizmente não. Tem pessoas que ganham dinheiro adoidado, usam com qualquer coisa, não dão valor, mas estão lá. São ricas e não caem. E você veio na pobreza, veio com karma no lado financeiro e sofre, e sofre, e sofre. Isso é justo? No nosso olhar humano encarnado aqui na Terra? Não. Mas para a espiritualidade é um meio, é um caminho. Basta nós entendermos isso e aceitarmos a vida como ela é. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês precisam entender é que
o karma, ele não é necessariamente negativo. Por exemplo, eu tenho um karma no setor financeiro. Não significa que você não vai ter dinheiro. Só significa que para você vai ser um pouquinho mais difícil. Você vai ter que se esforçar mais. Ah, eu tenho um karma no lado amoroso. Nunca vou ser feliz no amor. Não significa isso. Significa que você vai ter vários problemas, várias situações no amor que vão fazer com que você evolua. E se você conseguir evoluir, entender, baixar a guarda, você vai sim conseguir ser feliz no amor. O karma, pessoal, ele é um direcionamento. É um túnel que faz com que você evolua naquela situação. Entenderam? Naquela situação específica. Tem um karma amoroso? Eu preciso evoluir no amor, na compaixão, no meu coração. Preciso ter essa evolução. Porque provavelmente em vidas passadas eu negligenciei essa parte da vida. Ah, eu nunca vou ser feliz porque eu tenho um karma no amor. Pessoal, aí é que está. Se você tem um karma, é porque você precisa trabalhar no amor nessa vida. Se jogue, procure entender as pessoas. Procure entender que você vai ser traído sim. Você não é obrigado a viver com uma pessoa que te trai, mas você tem que perdoar e deixar ela seguir o caminho dela. A vida se refaz, você encontra outra pessoa e você vai ser feliz de novo. Então, esse entendimento da vida faz com que nós tenhamos menos doenças, menos situações de estresse, menos sofrimento antes do desencarne. Se você evoluir, provavelmente você não terá uma doença terminal. Mas você precisa evoluir de verdade. Entender o que é evolução, entender qual é a nossa missão aqui na Terra. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês. Se você tem mais sugestões de vídeos aqui no canal, deixa nos comentários, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e já deixar o seu like, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!